Olá, eu sou o Pedro Miguel do canal A Luz no Abismo. E antes de começarmos, eu preciso te pedir apenas uma coisa simples, mas essencial: respire fundo. Porque o que eu vou te dizer agora não é apenas uma mensagem, é uma revelação espiritual que talvez explique coisas que você sente há anos e nunca soube colocar em palavras. Hoje eu vou te expor a dor que só os escolhidos de Deus sentem. A dor que não aparece, a dor que ninguém vê. A dor que as pessoas ao teu redor jamais entenderiam se você tentasse explicar. A dor que revela propósito, destino e separação divina. A dor que identifica quem realmente carrega um chamado do céu. E essa dor tem um nome: a guerra espiritual interna. Essa é a dor mais profunda de todas, porque ela não acontece no corpo, nem nas circunstâncias, nem nos relacionamentos. Ela acontece na alma. É uma luta silenciosa, intensa e constante entre aquilo que Deus já te chamou para ser e aquilo que o teu passado insiste em gritar. Entre a vontade que Deus plantou dentro de ti e as inseguranças que tentam te puxar para o mesmo lugar de sempre. Entre o propósito que te empurra para frente e as memórias que tentam te prender ao que você foi ontem. E essa guerra não acontece uma vez. Ela acontece todos os dias. Às vezes desde o momento em que você acorda até a hora em que você fecha os olhos para dormir. É aquela sensação de que existe algo maior te chamando, mas existe algo dentro de você tentando impedir. É sentir que você nasceu para algo diferente, mas luta contra pensamentos que tentam te convencer que nada vai mudar. É perceber que Deus está mexendo nas estruturas da tua alma, enquanto o inimigo tenta bagunçar a tua mente, trazendo dúvidas, peso, cansaço, medo e lembranças que você jurava já ter vencido. E essa luta não tem público, não tem plateia, não tem testemunhas. É só você dentro do teu próprio silêncio, enfrentando batalhas que ninguém jamais saberá. A guerra espiritual interna é a dor de ser trabalhado por Deus por dentro, enquanto por fora nada parece fazer sentido. É quando o céu te chama para crescer, mas teu corpo sente cansaço. É quando Deus te empurra para a santidade, mas tua alma ainda carrega marcas velhas. É quando tua fé quer avançar, mas teus sentimentos querem desistir. É quando você sabe o que Deus pediu, mas sente o peso do processo tentando te desgastar. E o mais doloroso dessa guerra é que ela acontece no território mais sensível que existe, a tua mente. Porque só quem é escolhido entende o que é travar batalhas no pensamento. Lutas que ninguém enxerga, tempestades que ninguém percebe. É ouvir dentro de si um conflito entre fé e dúvida, entre verdade e mentira, entre promessa e medo. É estar sentado quieto, normal por fora, enquanto por dentro tua alma grita. É sorrir em público e guerrear em silêncio. É ficar calado enquanto teu espírito trava uma batalha que arrancaria lágrimas de qualquer coração comum. E talvez você pense que essa guerra existe porque você é fraco, mas é o contrário. Essa guerra existe porque você é forte demais para o inferno ignorar. Você não está sendo atacado porque é pequeno. Está sendo atacado porque é perigoso para o reino das trevas. O inimigo não investe tanto em quem não carrega a promessa. Ele só investe pesado em quem carrega um propósito que pode destruir fortalezas. E por isso a guerra interna dói tanto, porque ela é uma tentativa espiritual de te fazer desistir antes de alcançar o que Deus escreveu para você. Essa guerra também revela algo que poucos percebem. Você não é mais a mesma pessoa que era antes, mas também ainda não se tornou totalmente quem Deus quer que você seja. E viver no meio desse processo dói. Dói sentir que você já não pertence ao mundo, mas também ainda não se sente firme no chamado. Dói perceber que você cresceu demais para viver o que vivia antes, mas ainda sente medo para viver o novo. Dói carregar dentro de si uma promessa que você não consegue ignorar, mas também não consegue explicar. Dói querer obedecer a Deus, enquanto teu coração luta contra emoções que tentam te sabotar. É por isso que só os escolhidos entendem essa dor.
Porque só quem é escolhido sente esse choque interno entre quem Deus disse que você é e quem você pensa que é. Entre quem Ele está te preparando para ser e quem você está tentando deixar para trás. E essa luta é exatamente o treinamento invisível que prepara os escolhidos para suportar o que Deus vai colocar nas mãos deles. E preste atenção nisso. Se existe uma guerra dentro de você, é porque existe uma promessa sobre você. Se existe peso, é porque existe destino. Se existe resistência, é porque existe avanço. Se existe batalha espiritual interna, é porque existe um propósito que o inferno teme. Os chamados são trabalhados por fora. Os escolhidos são trabalhados por dentro. E Deus está te preparando de dentro para fora. Porque o que Ele vai fazer na tua vida exige estrutura espiritual profunda. Não é um chamado pequeno. Não é um propósito raso. Não é uma missão comum. É algo grande, algo sério, algo eterno. E se essa mensagem está apertando o teu coração, isso não é coincidência. É confirmação. Deus está te dizendo que essa guerra não é sinal de que você está perdido. É sinal de que você está sendo moldado. É sinal de que Ele não desistiu de você. É sinal de que você está no processo certo. É sinal de que você está exatamente onde deveria estar, no campo onde Ele trabalha guerreiros espirituais. Se isso falou contigo, comenta aqui embaixo. Eu sinto essa guerra, mas não vou desistir. Curte esse vídeo e te inscreve no canal A Luz no Abismo, porque ainda tem muita revelação profunda vindo. E o mais impressionante dessa guerra espiritual interna é que ela não acontece apenas nos momentos de fraqueza, mas justamente nos momentos em que o escolhido está prestes a entrar em um novo nível espiritual. E isso deixa muita gente confusa, porque eles pensam que a batalha aparece quando estão em queda. Mas a verdade é que a batalha mais pesada surge quando estão prestes a subir, porque o mundo espiritual reage antes que o natural perceba, e por isso o escolhido sente um peso que não consegue explicar, uma inquietação que não combina com a fase atual da vida, como se a alma estivesse sendo puxada para um território que ele não conhece, mas que já foi preparado no céu antes de nascer. E ninguém entende isso, porque por fora tudo parece normal, tudo parece igual, mas por dentro o fogo está queimando. E o escolhido tenta se concentrar, tenta seguir a rotina, tenta viver como uma pessoa comum, mas não consegue, porque a mente dele vive em batalha, vive em alerta, vive em discernimento. E essa pressão interna é tão forte que às vezes ele pensa que está perdendo o controle, quando na verdade está apenas sendo deslocado espiritualmente para o lugar certo. E essa guerra interna é um treinamento duro, porque ela separa quem é chamado de quem é escolhido, quem tem interesse de quem tem propósito, quem tem emoção de quem tem entrega, e o escolhido percebe que não pode mais viver como antes. Não pode mais agir como antes. Não pode mais se misturar como antes. Porque aquilo que está sendo gestado dentro dele é tão grande que exige silêncio, exige santidade, exige vigilância, exige sensibilidade, exige renúncia. E o mais doloroso é que muitas dessas renúncias não são opcionais, mas impostas pelo próprio propósito. E então o escolhido começa a perceber que a guerra que ele trava dentro do coração não é contra pessoas, não é contra circunstâncias, não é contra o passado, mas contra tudo o que tenta impedir o nascimento daquilo que Deus colocou dentro dele. E o peso maior dessa batalha não está nos ataques externos, mas na guerra interna entre quem ele foi e quem ele está prestes a se tornar, entre quem ele é hoje e quem Deus está chamando para amanhã. E essa transição dói, porque envolve quebra, envolve desintoxicação, envolve separação, envolve morte do velho eu. E tudo isso acontece longe dos olhos dos outros, mas perto do olhar de Deus, e é exatamente por isso que a guerra espiritual interna é a dor mais profunda que um escolhido pode sentir, porque não é uma dor provocada por alguém, mas uma dor provocada pelo processo
E processo dói, processo aperta, processo espreme, processo expõe, processo revela, processo quebra tudo o que precisa ser quebrado, e mesmo sem entender nada, o escolhido sente que não pode desistir, porque existe uma força invisível que o empurra para a frente, mesmo quando o corpo quer voltar, mesmo quando a mente quer parar, mesmo quando o coração está cansado. E o mais impressionante dessa guerra é que ela não tem testemunhas, não tem aplausos, não tem plateia, porque tudo acontece onde ninguém vê. E talvez seja exatamente por isso que Deus permite que ela aconteça ali, no lado escondido da alma, porque é nesse território que Ele forma guerreiros, é nesse território que Ele purifica intenções, é nesse território que Ele alinha propósitos, é nesse território que Ele constrói caráter, e o escolhido percebe que a guerra interna não é sinal de afastamento, mas de aproximação, porque só luta internamente quem está sendo preparado externamente para ocupar lugares espirituais que outros não poderiam suportar. Que a dor dessa guerra não é apenas emocional, mas mental, porque a mente do escolhido nunca descansa completamente. E não descansa porque vê demais, discerne demais, sente demais, percebe demais, pensa demais. E essa sensibilidade espiritual muitas vezes é interpretada como fragilidade, quando na verdade é uma arma que Deus coloca na alma do escolhido, porque quem sente mais luta melhor, quem vê mais discerne melhor, quem pensa mais reage melhor. E é exatamente isso que o inimigo tenta atingir, porque ele sabe que se abalar a mente do escolhido, consegue atrasar o propósito, mas não consegue derrotá-lo. E então, começam aqueles pensamentos que não fazem sentido, aquelas inquietações que não têm origem, aqueles medos que surgem do nada, aquelas dúvidas que tentam corroer a fé, aqueles ataques silenciosos que não vêm de fora, vêm de dentro, porque o inimigo sabe que a mente é o campo de batalha mais importante do escolhido. E se ele não conseguir tocar a vida, tenta tocar a mente. E se não conseguir tocar o futuro, tenta tocar pensamentos. E se não conseguir destruir o plano, tenta destruir a convicção. E por isso a guerra interna é tão intensa. Ela tenta mexer no que sustenta o propósito. E quando o escolhido está nesse momento, ele percebe que existe uma confusão espiritual que não é dele, uma ansiedade que não é dele, uma opressão que não é dele, um cansaço que não é dele. E ele pensa que está ficando louco, pensa que está perdendo o controle, pensa que está sendo derrotado. Mas a verdade é que ele está discernindo o movimento espiritual antes que o movimento natural aconteça. Porque quem é escolhido sente antes de ver, percebe antes de viver, discerne antes de atravessar. E essa sensibilidade, apesar de ser dolorosa, é também uma das maiores provas de que ele está no caminho certo. E então ele percebe que a guerra espiritual interna não é uma guerra para destruir, mas uma guerra para lapidar, para fortalecer, para preparar, para despertar. E é nessa hora que ele começa a ver que tudo o que está acontecendo dentro dele é uma convocação divina e não um abandono, e que a sensação de estar sendo esmagado não é sinal de perda, mas sinal de que Deus está removendo o que não combina com o futuro e está instalando o que será necessário para o destino. E essa revelação muda tudo, porque o escolhido começa a perceber que não está lutando porque está fraco, mas porque está sendo promovido, e não está travando guerra porque está distante de Deus, mas porque está sendo puxado para mais perto, e não está sendo atacado porque perdeu proteção, mas porque está entrando em territórios espirituais que exigem uma blindagem maior, e é exatamente isso que a guerra interna constrói. Uma blindagem invisível que o inimigo não consegue atravessar. E quando o escolhido entende isso, ele começa a perceber que a dor que está sentindo agora não é uma dor comum, mas uma dor divina, uma dor que prepara, uma dor que molda, uma dor que revela, uma dor que empurra, uma dor que transforma. E essa dor, apesar de ser intensa, apesar de ser profunda,
apesar de ser silenciosa. É também a maior prova de que Deus está fazendo algo enorme por trás da cortina espiritual. Mesmo que o escolhido ainda não consiga ver, existe uma dor que queima sem fazer barulho, que pesa sem ter forma, que acompanha o escolhido mesmo quando ele está rodeado de pessoas. Não é solidão social, não é falta de companhia, não é ausência física de alguém. É algo mais profundo, mais espiritual, mais silencioso. É a sensação de carregar algo dentro da alma que ninguém entende, ninguém acessa, ninguém interpreta, porque aquilo não foi colocado por homens, mas por Deus. E por isso só Deus sabe a profundidade do que está ali. E essa dor é uma das marcas mais fortes dos escolhidos, a solidão espiritual. Essa solidão aparece quando o escolhido percebe que enxerga além do que os outros veem, sente além do que os outros sentem, discerne o que ninguém discerne e percebe movimentos espirituais que passam despercebidos aos olhos comuns. Ele sente quando algo está errado, mesmo quando todos dizem que está certo. Ele sente quando Deus está movimentando algo, mesmo quando nada mudou no natural. Ele sente quando deve parar, mesmo quando todos dizem para seguir. E sente quando deve seguir, mesmo quando todos dizem para parar. E isso cria uma distância invisível entre ele e o mundo, uma distância que não é feita de muros, mas de sensibilidade espiritual. A solidão espiritual nasce quando você percebe que não pertence ao lugar onde está, que não fala a mesma língua das pessoas ao redor, que não vibra com o que elas vibram, que não deseja o que elas desejam. E isso não significa arrogância nem superioridade, significa separação. Porque todo escolhido é separado antes de ser enviado, isolado antes de ser levantado, escondido antes de ser revelado. E essa solidão é o laboratório secreto onde Deus molda a alma, refina o caráter, limpa o coração, alinha o propósito e fortalece o espírito. A solidão espiritual também é uma dor porque ela te faz perceber que aquilo que Deus colocou dentro de você é grande, demais para caber em conversas superficiais. Você tenta explicar, mas ninguém entende. Você tenta abrir o coração, mas ninguém capta. Você tenta compartilhar a visão, mas as pessoas zombam, duvidam ou diminuem. Não porque são ruins, mas porque a visão que Deus te deu não foi entregue a elas, foi entregue a você. E isso dói, porque o ser humano busca identificação, busca conexão, busca alguém que entenda suas feridas. Mas os escolhidos vivem uma jornada onde muitas vezes a única pessoa que entende é Deus. Essa dor aparece nos momentos mais inesperados. Você está no meio de uma multidão e sente um vazio estranho. Está rodeado de amigos, mas algo te diz que você não está completo. Está numa conversa normal, mas percebe que não consegue encaixar aquilo que realmente vive, realmente sente, realmente pensa. Começa a perceber que, quanto mais Deus te puxa para cima, menos você se encaixa para baixo. Quanto mais Deus te revela coisas espirituais, menos paciência você tem para as coisas rasas. Quanto mais Deus te aproxima da luz, mais você se distancia do comum. E essa solidão também é marcada pela falta de pessoas que compreendam o que está em guerra dentro de você, porque existem dores que só escolhidos entendem, existe cansaço que só quem carrega o propósito conhece, existe fardo que só quem foi chamado sente. As pessoas veem o exterior, mas não têm acesso ao interior. Elas veem seu rosto, mas não veem seu espírito em batalha. Veem você sorrindo no dia, mas não veem você lutando durante a noite. Veem você forte, mas não veem quantas vezes você quebrou sozinho. E isso cria um silêncio profundo dentro da alma. Mas existe algo ainda mais profundo: o fato de Deus permitir essa solidão. Porque Ele sabe que, se você tivesse gente demais ao redor, você ouviria muitas vozes e talvez perdesse a dele. Se você tivesse conselhos demais, talvez deixasse de ouvir o direcionamento da eternidade. Se tivesse apoio demais, talvez se acomodaria e não buscaria a presença como busca. Deus permite que você se sinta sozinho para te ensinar, que há momentos em que o único lugar
seguro para descansar é nos braços dele. A solidão espiritual também te amadurece. Ela te faz crescer por dentro. Te faz depender da presença e não das pessoas. Te faz buscar revelação e não aceitação. Te faz escolher caráter e não aplauso. Te faz abrir mão de ambientes que apagariam tua identidade e te faz permanecer firme mesmo, quando ninguém te entende. Essa solidão cria raízes profundas no espírito, raízes que não se quebram com vento, opinião ou rejeição. E falando em rejeição, a solidão espiritual é muitas vezes resultado dela. Pessoas que se afastaram sem explicação, portas que fecharam sem aviso, amizades que mudaram repentinamente, conexões que simplesmente não encaixavam mais, e você achou que era abandono, mas era proteção. Achou que era perda, mas era livramento. Achou que era castigo, mas era alinhamento, porque Deus sabe onde você vai chegar e, por isso, Ele precisa cortar vínculos que te atrapalhariam no processo. A solidão espiritual também revela o verdadeiro tamanho da tua fé. Porque é fácil ter fé quando você tem pessoas para te apoiar. O verdadeiro teste é quando você precisa acreditar sozinho, continuar sozinho, permanecer sozinho, orar sozinho, confiar sozinho. E é nesse terreno árido que Deus constrói gigantes espirituais, aqueles que não dependem de motivação externa para permanecerem firmes, porque aprenderam a se alimentar diretamente da presença. E aqui está uma das maiores revelações dessa dor. Os escolhidos passam por longas temporadas de solidão espiritual. Não porque Deus os abandonou, mas porque Deus os aproximou. A solidão não é a ausência de Deus, é a ausência de distrações. Deus não te tirou pessoas, Ele te tirou ruídos. Deus não te isolou, Ele te protegeu. Deus não te deixou sozinho. Ele te levou ao único ambiente onde Ele poderia falar sem interrupções: o silêncio. A solidão espiritual também te dá um senso profundo de identidade, porque é nela que você descobre quem realmente é, o que realmente acredita, o que realmente carrega. É nela que você percebe que não precisa provar nada para ninguém, porque o teu valor nunca veio de pessoas. É nela que você vê que tua guerra é espiritual e teu propósito também. E principalmente, é nela que você entende que aquilo que Deus vai fazer através de você não depende de ser compreendido, mas de ser obedecido. Essa dor também te prepara para ser voz, porque Deus só dá voz pública para quem teve conversas secretas. Só dá autoridade para quem teve noites silenciosas. Só dá impacto para quem teve momentos profundos de solidão. A solidão espiritual é a fornalha onde Deus queima impurezas, apaga dependências, limpa o coração e fortalece o espírito, até que você esteja pronto para carregar o propósito sem cair no caminho. E talvez você não perceba, mas a solidão espiritual é um dos maiores sinais de que você está sendo separado. Porque o mundo não reconhece escolhidos no início. Ele tenta encaixá-los, diminuir, confundir, desvalorizar. Mas Deus reconhece. E Deus esconde aquilo que é valioso. Diamantes são formados no escuro. Raízes crescem no subterrâneo. Propósitos amadurecem no silêncio. Chamados nascem na solidão. Não é falta de pessoas, é excesso de unção. Não é vazio, é preparação. Não é abandono, é treinamento. Não é desajuste, é o céu te moldando. A solidão espiritual não é a dor de quem está perdido, é a dor de quem está sendo guiado. É a dor de quem sente que está sendo chamado para algo maior do que aquilo que o cerca. É a dor de quem percebe que não foi criado para se encaixar em ambientes rasos, porque seu espírito foi projetado para águas profundas. E é exatamente por isso que essa dor é tão forte. Ela revela o tamanho do que Deus tem para a tua vida. E até o próximo vídeo aqui no canal A Luz no Abismo, onde continuaremos caminhando juntos por verdades espirituais que despertam, fortalecem e libertam, porque o abismo perde poder diante da luz verdadeira que habita em ti.